Dentro de 30 segundos, formação de rede para uma transmissão do sistema de rádio. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. É hora, a nossa equipe vai informar tudo que você quer saber sobre esporte. Está no ar, programa Ultra Seleção, com a melhor equipe do Web Rádio Esportivo Brasileiro, informando e debatendo tudo o que acontece com a seleção brasileira na Copa do Mundo. E para comandar a jornada esportiva, vem aí mais um craque que é show de bola. Hello, crazy people. Big boy. Diego Ramon. Amigas e amigos da Ultra Rede de Rádio em todo o Brasil, sejam bem-vindos a este que é o antepenúltimo episódio do Ultra Seleção. Com o que aconteceu hoje, teremos mais 2 episódios. No sábado, a decisão do terceiro lugar, e no domingo, com a grande final. O que vimos hoje foi, na verdade, um pedido de desculpas do povo brasileiro à seleção brasileira de 1950, que perdeu aquela final da Copa do Mundo para o Uruguai do jeito que perdeu, todo mundo já sabe. Não tem como definir em palavras o que nós vimos hoje. Mais do que testemunharmos a história, nós vimos o vexame, o asco, a piada, principalmente dos argentinos, que vão encarnar em cima da gente por muitas e muitas gerações. A imagem do menino chorando no Mineirão, sendo consolado pelo pai, vai ficar marcado por muitos e muitos anos, por muito e muito tempo. Porque é um absurdo perder uma semifinal. Perder uma semifinal, tudo bem, acontece. Mas perder uma semifinal de Copa do Mundo com o adversário dando 7-1. 7-1, cara! 7-1! E foi pouco. Era pra ter sido uns 11, 12 ou 13. Porque a seleção brasileira parece que não foi a campo hoje. Definitivamente não. Parece que nem foi a campo hoje. Deus que me perdoe, mas eliminou o Chile. Olha, eu até escrevi no Twitter oficial da outra o seguinte. Até ter escrito aqui, eu vou dizer pra vocês. Tá aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Aqui, está aqui. Tem gente na timeline que hoje desejaria que o Brasil tivesse sido eliminado pelo Chile nas oitavas para evitar esse vexame. Eu escrevi isso quando o Brasil ainda estava perdendo de 5-0. Estava tomando de 5-0. 7-1 foi o resultado final. E agora? Falar o que diante do que aconteceu? Eu acho que não tem nem como falar. Porque diante do que a seleção apresentou hoje,
que foi um absurdo. Verdade seja dita, que aumentei a sensibilidade para aumentar aqui o volume. Foi um absurdo o que a gente viu hoje na seleção brasileira. Maior vexame da história da seleção brasileira. Definitivamente. Antes de chamar os debatedores de hoje, peço para o nosso operador de som, Flávio Barbosa, para rodar aí as sonoras, 5 sonoras que colhi hoje, que a gente falou, não tem nem o que falar. Vamos lá, solta as sonoras, vamos lá. Explicar o inexplicável é muito complicado. Eu acho que temos que reconhecer o grande futebol alemão, uma equipe que já vem jogando junto há 6 anos. Eu acho que até aqui estava tudo muito lindo. Eu acho que o povo brasileiro está de parabéns, torcida, por todo o apoio que nos deu até aqui. Com certeza, os jogadores vão falar, agora na zona mista, e vão dizer, vão agradecer, vão se desculpar, mas eles foram muito fortes, temos que reconhecer. Realmente depois do primeiro gol acho que deu um apagão, ninguém esperava, mas parabéns pro futebol alemão. E é isso, agora é voltar para nossas casas, abraçar os nossos familiares, que tenho certeza que estão loucos para abraçar cada um de nós. E fica aqui o meu agradecimento a todo o povo brasileiro. Chegamos perto dessa vez, não conseguimos. E é isso. Parabéns por tudo. E fica aqui realmente um sentimento muito triste. Eu, particularmente, eu troco a minha falha, né, que carreguei durante 4 anos aí, pelo jogo de hoje. Preferia que terminasse 1-0 com um erro meu do que 7-1. Mas a gente é forte, o time é forte. Eu acho que os jogadores vão saber levantar a cabeça. Eu acho que, como eu disse antes, eu particularmente já passei por um momento complicado e trabalhei muito para estar nesse momento. E saí de cabeça erguida. E agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de jogar a Copa do Mundo no meu país. Fica o agradecimento e um beijo no coração de cada brasileiro. Em nome de todo o grupo, mais uma vez, vem aqui, em nome do professor Barreira que me pediu. E é isso. Obrigado por tudo. Nos perdemos um pouco ali. De repente eles viram que a gente estava assim e conseguiram fazer os gols. Explicar agora, é muito difícil. Um sonho que termina, não da maneira que a gente queria. Eu na minha vida aprendi a ser homem em todos os momentos. Não vou fugir de nada. Vou assumir tudo. E nunca vou desistir. Um dia eu vou alegrar esse povo de alguma forma. Obrigado, Davi. Marcelo Jones da Novas Brasil, o que achou desse 7-1? Ninguém esperava essa, nem mesmo para os alemães. Ninguém. Um jogo horroroso, tomamos o segundo gol, o time ficou totalmente fora de si, 3, 4, 5, 6, 7, era para ser até 12, né, do jeito que foi. Eu torci para pelo menos fazer um gol, saiu um gol. Mas realmente, nesses últimos 100 anos, foi a pior derrota de uma grande seleção que ganhou 5 vezes e perdeu para uma que ganhou 3 vezes, né? E vieram com tudo. Após fazer o segundo gol, viram que estava realmente fraco a nossa seleção e foi indo. Ainda bem que o jogo acabou. Não podia estar 14-1. Sem dúvida. E agora, com que cabeça a seleção vai ter que entrar para disputar o terceiro lugar no sábado? Olha, quer dizer, pro Brasil, segundo, terceiro e quarto,
adianta nada. O negócio era ganhar. Agora eu espero que eles parem, pensem, ao menos nos dar o terceiro lugar para poder valer alguma coisa, né? Valeu, obrigado. Martín Fernández Nieto, de la Radio Ovación de Perú. Su opinión sobre este Brasil 1, Alemania 7. Inesperado, amigo Ramón, realmente sorprendidos. Creo que hasta el más optimista o entusiasta de los hinchas alemanes o torcedores alemanes no presagiaban una victoria. Ahora, desconocido Brasil, yo más le doy el mérito a un equipo alemán agresivo, dinámico, eficaz, y un irreconocible equipo brasileño. En la defensa dio muchas ventajas y también en el medio campo. Los alemanes transitaron muy rápido, velocidad, dinámica y eficacia. Y un Brasil que creo que en ningún momento se encontró, ni siquiera con ese bálsamo, ese paliativo con gol de Oscar. Ahí estuvo la gran diferencia. Una Alemania que lo superó desde el principio hasta el final. Muchas gracias. Martín Fernández Nieto. Sim, claro. Você é Thaís, você é de qual veículo de comunicação? NBR. E esse 7-1, o que tu achou da atuação ridícula da seleção brasileira? Eu acho que a seleção sentiu muito a lesão do Neymar. E eu acho que era natural que acontecesse. Foi uma pessoa fraturar uma vértebra no meio da Copa do Mundo. É muito sério, é um golpe muito sério. Mas eu acho que evidencia todas as críticas que a seleção brasileira que vinha recebendo, que só tem o Neymar. De fato, quando o Neymar não estava, mesmo psicologicamente, eu acho que a coisa desandou. Mas é isso, né? Brasileiro não desiste nunca. Vamos nessa. Tem mais Copa aí pela frente. As opiniões não são muito diversas, não. Mas, definitivamente, acho que juntar os cacos ainda seria pouco. Depois do que nós vimos. Menos de 30 minutos, menos de 5 minutos, para ser mais exato, 28, 5-0 para a Alemanha. Algo está errado. E só o tempo vai dizer o que é que estava errado. Vamos sim agora aos nossos debatedores, primeiramente o nosso repórter Flávio Barbosa, ele que com certeza está com, como diria Fausto Silva, na eliminação do Brasil para a Argentina na Copa de 90, ou o saco na lua. Boa noite, Flávio. Se é que é possível dizer boa noite. Eu vou parafrasear Mauro Betti. Na medida do possível, boa noite a todos. Diego, amigos aqui da mesa, Nilson, Nielson, Gabriel, Renan e Bruno, aquele abraço. Eu peço licença para citar Carlos Drummond de Andrade em meu primeiro boa noite. Foi-se a Copa? Não faz mal. Adeus, chutes e sistemas. A gente pode, afinal, cuidar de nossos problemas. Faltou inflação de pontos? Perdura a inflação de fato. Deixaremos de ser tontos se chutarmos no alvo exato. O povo, noutro torneio, havendo tenacidade, ganhará rijo e de cheio a Copa da Liberdade. A vida não acaba por causa de uma Copa do Mundo, não, senhores. A vida continua. Eles estão ganhando um bruto de um dinheiro e nós aqui que estamos sofrendo por causa desses malditos impostos. De que valeu você, amigo ouvinte da Ultra, ano passado, pegar sua bandeira, dizer que o gigante acordou, lotar a Candelária para cantar o hino nacional com mais 100 ou 120 mil pessoas, por exemplo. Ou então na Avenida Paulista, você gritando o gigante acordou, amanhã vai ser maior, etc. De nada adiantou. E não vai ser, senhoras e senhores, uma derrota frente à melhor seleção desta Copa. Repito, a melhor seleção desta Copa que vai mudar tudo. Eu vou dizer mais no decorrer do programa. Diego. Não dá pra... Não tem palavras pra definir essa atuação torpe, ridícula da seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo, em que esteve pior. Alô, Diego? Opa. A seleção francesa. Chamou, falou, Flávio. Cortou o microfone. Seleção brasileira não dá. Cortou o microfone, pode repetir? Não tem como falar da seleção brasileira
depois desse 7-1 que tomou da Alemanha, pior até do que a final da Copa de 98 na França, quando tomou 3 na cabeça dos donos da casa. Foi isso que eu estava tentando dizer. Está também aqui na nossa mesa de debate o nosso amigo Bruno Godinho. Boa noite, sua primeira participação. Muito boa noite aos comentaristas da mesa, ao apresentador Diego Ramon. Quer dizer, muito boa noite em tese, né? Porque não tem como ter uma boa noite depois de uma atuação temerosa dessa da seleção brasileira. Mas por questões de, de educação, eu tenho que desejar boa noite a todos. Olha, não tenho o que falar, não tenho o que dizer, não tenho o que comentar. Foi vexatório assistir o jogo de hoje do Brasil. Foi vexatório assistir o jogo do Brasil hoje. Eu nunca vi uma seleção brasileira jogar tão mal distribuída taticamente. O Marcelo levou 500 mil bolas nas costas. A zaga do Brasil parecia que estava assistindo a seleção alemã tocar bola, tanto é que nós levamos 3 gols assim, impressionante. E o Brasil mostrou mais uma vez que tem uma Neymar dependência enorme, né? Os jogadores do Brasil mostraram que não são homens, são meninos, né? O Brasil tomou o primeiro e o segundo gol, tomou de maneira, eu diria até absurda, né? Tanto o primeiro quanto o segundo gol. Foram 2 gols de maneira absurda. O Brasil cedeu 2 gols para a seleção da Alemanha. O primeiro gol do Müller foi o cúmulo da falta de atenção, da falta de noção, de posicionamento. O jogador do Brasil olha, vai marcando a bola, não marca o adversário. E o Brasil escapou da torcida, vai ficar gritando olé, né? Porque o brasileiro tem essa coisa, né? O time dele tá perdendo, tá tomando uma goleada e a própria torcida canta olé. O Brasil escapou de mais uma, né? Tomar de 7 da Alemanha numa semifinal de Copa do Mundo é inaceitável. É inaceitável isso para a história, para a tradição do futebol brasileiro. A Alemanha jamais tinha vencido o Brasil em jogos oficiais, tanto de Copa das Confederações, Copa do Mundo, Mundialito, Escambau A4. E realmente foi surpreendente, né? É impressionante como a seleção brasileira jogou muito mal. Eu nunca vi o Brasil jogar tão mal em uma Copa do Mundo. Mas só para ratificar aqui antes de terminar a minha apresentação aqui, o Brasil só chegou até a semifinal porque pegou time sul-americano. Porque se tivesse pego um time europeu mais arrumado, mais entrosado, o Brasil já tinha caído fora, há muito tempo. O Brasil deu muita sorte de só pegar time sul-americano. O Brasil escapou de uma boa nas fases anteriores. E aí, quando pegou um time mais entrosado, com melhor toque de bola, tomou esse sacode, tomou esse piau. Na minha opinião, a Alemanha poderia ter feito uns 10, porque jogou bola para isso. E a Alemanha, na minha opinião, será campeã mundial. Pois bem, são 20 horas 25 minutos, 8h25 da noite, horário de agora são 8h06. Também está aqui, antes de chamar o telefonamento que já estava aqui há mais tempo, a opinião de que estará domingo no Maracanã para ver a Alemanha na decisão de bater o Brasil hoje por 7-1. Rafael Passos, o apresentador do Papo de Doido, nosso amigo Claude, muito boa noite, se é que podemos dizer boa noite, né? Alô, Claude, tá nos ouvindo? Jean-Claude Van Damme? Mais ou menos isso. Tira do mudo aí, ô Claude. Bom, daqui a pouco a gente fala do Claude. Deixa eu ver se é o Nilson Nielson. Agora sim. Nilson Santos, boa noite. O que dizer dessa humilhação que nem mesmo você esperava? Eu acho que você nunca vai esquecer para toda a sua vida. Demorei 15 anos pra ver em sã consciência o Brasil numa semifinal de Copa do Mundo. E quando eu vejo uma coisa dessa, eu vou ter o desprazer de dizer aos meus netos, aos meus filhos, aos meus sobrinhos, que eu vi uma coisa dessa. Realmente a seleção brasileira estava algo irreconhecível. Nem mais um pessimista ou mais animado torcedor, anti-torcedor brasileiro esperava uma coisa dessa. Um Brasil totalmente desorganizado em campo, como
o Bruno falou, sem algo tático, na verdade. Todo mundo ia para cima. Na zaga, uma festa só da Alemanha. Um ataque. Hoje, realmente, o ataque da Alemanha funcionou. Tava conversando um pouco mais antes aí com o Bruno, com o Renan também, com o Luiz Machado. E realmente a Alemanha não tem um time bom na defesa, mas tem um time bom no ataque. E hoje o ataque funcionou. Muito bem. Claude, já tá com o microfone aí, tudo certo? Alô? Me ouvem? Agora sim, estamos ouvindo. Boa noite, Claude. É o homem que estará no Maracanã domingo para ver a Alemanha jogar a decisão, porque o Brasil tomou de 7-1 hoje. Boa noite, Claude. Boa noite a todos os amigos, ao Flávio Barbosa, ao Renan, ao Bruno, ao Nilson. Boa noite para você também, né, Diego? Não vejo como uma tragédia, vejo como um momento marcante, muito importante do futebol mundial. É óbvio que eu também estou triste, como todo mundo, pela derrota da nossa seleção brasileira, mas é um momento importante, um momento histórico, uma seleção que sempre teve aquele complexo de vira-lata contra a seleção brasileira, atropelou a seleção, não atropelou de qualquer maneira, atropelou jogando um bom futebol organizado, um futebol técnico, tático e de força, tudo que o futebol mundial hoje demanda, precisa, enfim. E eu acho que é hora de recomeçar o futebol brasileiro. Acabou a época da malandragem, acabou a época do futebol de uma bola levantada na área, do chutão, da ligação direta. Eu acho que é hora de mudar, acho que é hora de transformar o futebol brasileiro, né? Mas é lamentável, né? Tomar de 7 dentro de casa. Poderia ter sido em qualquer outro lugar do mundo. Copa do Mundo é para todo mundo, tem que ser realizado em algum país. E óbvio, sempre vai ter o país sede. E infelizmente éramos nós. E tomamos 7-1 uma semifinal. Mas não tem nada de absurdo nesse 7-1. Não tem nada de absurdo. É o placar real, é o que foi, representou o que foi o jogo. A Alemanha mandou no jogo, o Brasil foi na empolgação, partiu para cima. Mas com todo o respeito que eu possa ter a alguns jogadores, mas seleção brasileira não é lugar de Oscar, seleção brasileira não é lugar de Hulk, seleção brasileira não é lugar de Bernard, seleção brasileira não é lugar de Luiz Gustavo. Apesar dele ter começado bem a Copa, hoje foi patética a atuação dele. Fernandinho também errou muito, mas eu ainda acredito muito no Fernandinho. Eu acho que os resquícios de hoje podem ficar para Davi Luiz, para Thiago Silva, para Fernandinho, Paulinho, se continuar evoluindo, enfim, uma série de jogadores, Neymar, obviamente, mas não é lugar mais pro Fred. Enfim, eu já me prolonguei muito nessa entrada, me peço desculpa, mas hoje não é uma tragédia do futebol brasileiro, mas sim um dia marcante na história do futebol mundial, Diego. Pois é, aqui o Nilson Santos dando aqui a notícia que já foi dada pelo Twitter da Ultra e pelo Facebook da Ultra hoje à tarde, o falecimento aos 83 anos do ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio, ele foi presidenciável em 2010 pelo PSOL. Muito bem. Faltando aqui, Renan Giorgetti, boa noite. Não tem nem discutir, vamos ver, chame do tamanho do planeta Terra o que testemunhamos hoje no estádio Governador do Magalhães Pinto. Boa noite, Diego, boa noite, Flávio, ao Nilson, ao Nelson, ao Bruno e ao Claude. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Melhor de Futebol e da Outra. Não precisa nem se discutir a derrota de hoje, porque o Brasil não jogou aquele futebol, ele desaprendeu, deixou a Alemanha jogar à vontade. O problema é que a Alemanha, a zaga é muito ruim, o ataque é bom, como mostrou hoje com o Thomas Müller e o Klose, que superou a marca do Ronaldo Fenômeno em Copa. O Brasil jogou mal hoje, e olha que o povo tava querendo um Hexa, e pelo jeito não vai ter no Maracanã domingo. Pois é, vou te contar uma coisa, não tem nem... Se o Nielson estiver aí, já pode até falar. Nielson Santos, o irmão do Nilson, boa noite. Boa noite, Diego Ramon, boa noite, companheiros de mesada. Amigo, o que presenciamos no dia 8 de... Hoje, no dia 8 de julho, no Mineirão, será algo que daqui a 10, 20, 30 anos
não será esquecido. Vai ser algo que contarei para os meus filhos, meus netos, que o Brasil levará nas costas durante toda a vida do futebol, né? Algo que nunca vai esquecer. Nunca um time fez 7 gols numa semifinal de Copa. Vai ser humilhante. Contarei aos meus filhos, netos, que o Brasil jogou a Copa em 2014 com o peso de espantar o Maracanazo, e nas quartas finais perde o seu melhor jogador, quem comandava o time, o Neymar, por entrada violenta do Zuniga. Logo em seguida, na semifinal, leva de 7 da melhor seleção da Copa, a Alemanha. Então foi algo que deixou muito triste. E não vi o Brasil em campo, não consegui ver o Brasil em campo. Logo a partir do início mostrou-se a superioridade. Depois de 11 minutos só dava a Alemanha. Logo depois que o Brasil estava até jogando bem, nos primeiros 10 minutos, logo após levar um gol, parece que a equipe desmoronou. Digamos que foi muito mal. A partir daí não vemos mais o Brasil em campo. Ao longo do programa eu vou falando mais, Diego Ramon, mas é lamentável. Uma atuação abaixo da mais destrutiva das críticas. Diego. Antes do Flávio, o jamaicano Usain Bolt, o famoso fundista, recordista mundial dos 100 metros rasos, falou no Twitter assim: que tipo de defesa é essa? Escreveu o recordista no perfil no Twitter, onde ele tem 3.300.000 seguidores. Pouco depois, Bolt viu que a tragédia estava anunciada para o Brasil e lamentou a dor que os brasileiros estavam sentindo. Nada de ver, estou triste pelos meus camaradas brasileiros. Outra que também falou foi a líbero Fabi, bicampeã olímpica de vôlei. Ela não conseguia entender a lavada que o Brasil estava tomando. Ela escreveu: o que está acontecendo? Chocada com esse jogo. Na verdade, vocês podem até não acreditar, mas o mais chocado dos seres é este que vos fala. Estou absolutamente abismado com o que aconteceu hoje. É inacreditável. Agora sim, pode falar, Flávio. Então, o DJ Zulu, um famoso DJ que anima festas e até torneios esportivos em Juiz de Fora, que, como todos aqui sabem, é a minha terra natal, e a terra natal do meu tio. Não poderei falar o nome por questões políticas dele, todos sabem quem é também, mas ele disse no Instagram e também no Facebook, ou seja, nas redes sociais. Vou resumir. Alguém acha que esses caras estão realmente preocupados em ganhar ou perder? Olha os salários deles. Meu Deus, vamos colocar os brasileiros que jogam no Campeonato Brasileiro. Esses sim terão um verdadeiro motivo para suarem a camisa por eles e por nós. Ele escreveu mal aqui, até peço desculpas e pela gagueira, mas olha só os salários dos 23 atletas convocados pela seleção. Não lamentei muito por eles, por causa disso. Os salários do Júlio César: 530 milhões por mês. Vitor, na verdade 530 mil por mês. Vitor, 235 mil por mês. Jefferson, 250 mil. Tudo por mês, ok? Defesa: Thiago Silva, 3,2 milhões. Davi Luiz, 418 mil. Dante, 960 mil. Henrique, 100 mil. Daniel Alves, 600 mil. Maicon, 1,2 milhão. Marcelo, 830 mil. Maxwell, 1,08 milhão. Isso com os euros convertidos, minha gente. Meio campo: Fernandinho, 1,2 milhão. Luiz Gustavo, 660 mil. Paulinho, 1 milhão. Hernanes, 800. Ramírez, 656 mil. Oscar, 475 mil. E William, 625 mil. Atacantes: Hulk, 2 milhões. Bernard, 1,1 milhão. Não é por isso, não é à toa que ele saiu do Galo para ir para o Shakhtar. Fred, 750 mil. Jô, 150 mil. E Neymar, pasmem os senhores, 5 milhões, inclusive luvas, publicidade e etc. Diego, daqui a pouco eu volto com uma reação da Aline Saporito, que é nadadora do Pinheiros. Muito bem. São 20 horas 37 minutos, 8h37 horário de Brasília, no Rio de Janeiro. Estou aqui diretamente do Centro Aberto de Mídia em Copacabana. E vou lhe dizer uma coisa, a reação é de velório mesmo. Os colegas aqui de imprensa, não só do Brasil, mas de vários países da América
do Sul, da América Central, do Norte, estão todos um silêncio inacreditável, estão todos abismados com o que acabou de acontecer hoje. É um silêncio que não dá para explicar. Vou te contar uma coisa. Bruno Godinho pode dar o destaque. Vamos lá. Gostaria de dar 2 destaques, na verdade. Um, para uma declaração do Júlio César durante... Se não me engano, foi uma entrevista na Zona Mista, uma mini entrevista, né? Na Zona Mista, ele teria dito o seguinte: eu preferia que tivéssemos perdido de 1-0 com uma falha minha do que 7-1. Falar isso agora é fácil, Júlio César. Falar isso é muito fácil. É fácil demais falar isso. Depois que o time tomar de 7, num jogo em que o Brasil foi literalmente atropelado dentro de campo, chegar na Zona Mista e falar isso é muito fácil. Tá certo, ele foi crucificado, ele foi tratado como o maior vilão da Copa de 2010 de maneira errada, ao meu ver, né? Na verdade, o maior vilão foi o Felipe Melo. Mas, voltando à Copa de 2014, outro destaque que eu gostaria de dar é para a aplicação tática do futebol alemão, coisa que o futebol brasileiro perdeu nos últimos tempos. Não sei se os companheiros da bancada aqui vão concordar comigo, mas desde que o Brasil... Oi. É o Claude. O futebol alemão não é a aplicação do futebol alemão. O futebol alemão é o mais organizado dessa Copa desde o início. Apesar deles terem começado muito mal na fase de grupos, é o futebol mais evoluído hoje, junto com a Espanha. O futebol hoje no mundo, essa é a minha opinião, tá? Futebol hoje no mundo só é praticado na Espanha e na Alemanha. O resto dos países, o futebol inglês até tenta, tá um pouco próximo, mas... Futebol inglês? Meu Deus do céu, né? Na verdade, o que atrapalha muito o futebol inglês é a questão dos clubes que têm o maior poderio aquisitivo do planeta e acabar contratando a maioria dos jogadores de fora da Inglaterra. Então você não cria aquela cultura. Parece que a Bundesliga ela tem um mecanismo que ela prende a maioria dos seus jogadores e da seleção dentro do campeonato do alemão. Isso é bom. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista aqui no Brasil. A gente precisa forçar mais isso aqui no Brasil. Mas vou deixar você completar. Eu só queria ressaltar uma coisa. Eu não sei se os senhores vão concordar comigo, mas desde que o Brasil não conseguiu ser campeão mundial em 82, criou-se uma cultura no futebol brasileiro de que o futebol bonito, o futebol bem jogado não ganha nada. É uma coisa que eu venho notando através dos anos. O futebol brasileiro caiu muito em qualidade técnica. Você vê os jogadores do Brasil, não conseguem acertar um passe de 5 metros. 5 metros, um passe de 5 metros. É tipo, você tá aqui na minha frente, eu não consigo te dar um passe. O Brasil não tem... Foi o que eu escrevi na minha matéria do blog do Opinião Esporte Clube. A gente, basicamente, na Copa do Mundo, só vê os zagueiros do Brasil fazer ligação direta da defesa com ataque. A gente não vê toque de bola, a gente não vê o time sair com a bola no chão. A gente não vê, por exemplo, o Brasil não tem um camisa 10. Tanto é que eu falo, o Filipão errou em tudo. Errou na convocação, errou na preparação, errou no esquema tático. Ele basicamente fez uma lambança. E eu falei desde o começo. O pessoal aqui está de prova. O Brasil vai estar cometendo o maior erro de todos. É ser presunçoso. Achar que vai ganhar a Copa do Mundo porque está jogando em casa. De qualquer maneira, concordo. Achou que vai ganhar a Copa do Mundo porque está em casa, porque a torcida vai apoiar, porque o futebol brasileiro é o melhor do mundo, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O problema do brasileiro é que ele nunca dá o mérito para o adversário. É sempre ele que perde para ele mesmo. O adversário nunca pode ser superior a ele. Bruno, prova disso é a recepção que chilenos e colombianos tiveram quando chegaram às respectivas capitais, Santiago e Bogotá. Um mar de gente aplaudindo a seleção chilena, foi recebida em palácio pela presidente Michelle Bachelet. Seleção colombiana a mesma coisa, todo mundo gritando o nome do James, do Zuniga que quebrou o Neymar, enfim, todos recebidos como heróis. Isso é óbvio, né? E a Costa Rica foi embora ontem de Santos, mas antes recebeu uma grande homenagem da cidade, recebeu uma moção de aplauso, etc. E eu não imagino a festa que foi lá em São José. Ô Flávio. Diga. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer nem a pau aqui no Brasil. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Não é nem pela falta de reconhecimento. É mais pelo jeito que o Brasil foi eliminado dessa Copa do Mundo. O jeito que o Brasil foi eliminado dessa Copa do Mundo, se o brasileiro já não gosta de ser eliminado por 1-0 nos pênaltis, que é uma loteria, enfim... Imagina da forma que foi 7-1, algo que vai ficar na história do futebol mundial
e vai... enfim, o Brasil pode vencer a Copa do Mundo, não vai apagar a estrela, mas isso vai manchar um pouco a história do Brasil na Copa do Mundo, enfim. Com certeza, né? Pentacampeão e participante de todas as Copas, né? E o pior disso tudo, meus amigos, eu fiquei abismado. O tanto de liberação. A gente não viu treino tático na preparação pré-Copa do Mundo, a gente viu mais rachão, preparação física, a gente não viu treino tático. Os jogadores do Brasil passavam de fase, ganhavam os jogos e eram liberados logo no dia seguinte. Amigo, isso é Copa do Mundo, isso não é Campeonato Brasileiro. Exatamente, e outra coisa, o Luiz Felipe Scolari de hoje, 2014, é o mesmo de 1999, só que lá em 99, quando ele tinha aquele time do Palmeiras, campeão da Libertadores, era bola no Arce, que sabia meter a bola de tudo quanto era jeito, bola na área, chegava lá, tinha ou Oséias, ou um zagueiro daquele lá pra meter a bola pra dentro, e o Palmeiras levava os jogos assim. Até jogou que tava iluminado, né? E assim, o esquema do Filipão era todo mundo marcando, todo mundo se matando para dar a bola pro Alex, que estava numa fase iluminada. Alex, que ele não levou para a Copa de 2002, nem necessitava tanto, porque ele tinha ali o Ronaldinho, enfim. Rivaldo. Mas o futebol bonito do Palmeiras era o Alex, e o resto do time era aquela se matar, né, pelo jogo, para dar a bola pro Alex, e bola pro mato, e bola para cima, bola pro alto, cruzada na área. Não mudou. Aí, na Copa de 2002, ele teve a seleção com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, teve Lúcio em sua grande fase, o Marcos também numa fase excelente. Então ficou fácil para ele ganhar aquela Copa do Mundo, não precisou tanto de chutão. Ele nem mexeu muito, ele foi mais no emocional ali. E hoje, infelizmente, está aí comprovado, o futebol evoluiu, os europeus estão evoluindo cada vez mais. Acabou aquele negócio do futebol organizado, futebol de bola na área, de bola de chuveirinho dos europeus, e o Brasil driblando. O Brasil continua driblando, mas o futebol europeu evoluiu. Os jogadores do Brasil sempre driblam pro lado errado, né? É impressionante, né? Os jogadores do Brasil só driblam pro lado errado. Pô, e ele colocar hoje o Bernard, cara, isso é um erro crasso. Pô, os zagueiros alemães são bem mais fortes, são rápidos assim... conseguem acompanhar hoje na corrida um jogador. É óbvio que se tomar um drible depois para virar fica difícil, mas eles acompanham, cara, e não adiantava colocar o Bernard, tanto que não funcionou, e os caras fazendo ligação direto pro Bernard matar no peito, aí vai dividir com o Roverts, com o Hummels, com o Boateng, não dá, né, pro Bernard, eu acho que eu discordo nessa parte que são rápidos. Para mim não são rápidos não, eles são bons, mas são um pouco lentos, sim. Além disso, a gente não pode dizer que houve um carrasco, não. A Alemanha inteira jogou como se fosse o último jogo da vida deles. Podemos falar de Toni Kroos, etc, que foi o melhor jogador desse jogo. Mas pô, dessa vez não tem um carrasco só. Um bom exemplo disso é que o trio Kroos, Schweinsteiger e Müller, do espaço que eles deram, acertaram 97%. Incrível. Não, o Schweinsteiger é um dos jogadores que menos errou passe nessa Copa do Mundo. Impressionante. Acho que ele é o segundo. Acho que ele é o segundo no percentual da FIFA. Alguém tem dúvida de quem vai ser campeão do mundo domingo? Eu não tenho. Eu também não. Cara, desculpa. Também não. Claro que vai ser a Alemanha. Com todo respeito a Holanda, eu acho que a Holanda ainda consegue segurar ali um 2-1, tomar um 3-1 e tal. Agora, se for a Argentina, vai ser o mesmo passeio, porque a zaga da Argentina consegue ser pior que a brasileira. A zaga da Argentina tem se dado bem porque eu não sei o que tem acontecido. Por exemplo, com a Bélgica, que tem um ataque bom, que jogou muito contra os Estados Unidos, não jogou nada contra a Argentina. Não é possível que o ataque alemão também não consiga jogar contra a Argentina. Aí eu paro. Mas eu acho assim que a Holanda indo para uma final, ela iria depender um pouco do Robben. Mas com certeza, se o Robben jogasse o que ele joga habitualmente, eu acho que a Holanda levaria sim. Porém, depende, né? Se pelo menos a Alemanha conseguir desempenhar o mesmo futebol que desempenhou hoje, jogou brincando, parecia peleja hoje, meu amigo.
Verdade. E vou dizer mais uma coisa. Eu acho que a partida foi pior. Peraí. O Edmundo, hoje na transmissão da TV Bandeirantes, criticou duramente o Felipão e disse que o técnico não treinou a equipe e só se preocupou em fazer comerciais. Não tira a razão do Edmundo, porque definitivamente o Felipão, que a gente viu ele de comercial, não tá no gibi. O Felipão, meu Deus, foi o grande culpado pra mim, por esse fiasco. Porque, primeiro, o Felipão, ao invés de treinar a seleção, o cara preferiu esconder o time da imprensa de que treinar a seleção. A semana inteira o Felipão treinou com o Paulinho. Aí na hora do jogo o cara coloca o Bernardo. Não entendo isso. Quer dizer que a imprensa vale mais que o time. Meu Deus. E digo mais sobre o Thomas Miller. 12 partidas, 10 gols, 5 assistências e só 24 anos. Não duvido que o recorde batido hoje por Miroslav Klose será batido também por esse Thomas Miller. Quis o destino que um alemão fosse superado por Ronaldo e que Ronaldo fosse superado por um alemão. E agora o Thomas Miller vai disparar, hein? Sem dúvidas, na próxima Copa, ele é novo ainda, né? Na próxima Copa eu acho que ele já ultrapassa e já... Enfim, já consegue botar uma boa vantagem. São 20 horas e 49 minutos, faltam 11 minutos para as 9 horário de Brasília, no Rio de Janeiro. Você está no Ultra Seleção, aqui na Ultra Rede de Rádio, reunindo a Ultra Rádio do Brasil e a Web Rádio, o melhor do futebol. E definitivamente agora eu vou trazer aqui a minha opinião pessoal sobre o que ocorreu hoje, a história que nós tivemos o desprazer de testemunhar. Por isso, vá lá. Foi um absurdo, para não dizer o mínimo. Foi uma das coisas mais repugnantes que eu já vi como fã do futebol e também como jornalista esportivo. Eu, cobrindo aqui minha primeira Copa do Mundo, aqui no Centro Aberto de Mídia, indo para a próxima aqui, a Copa do Mundo, nunca me passou pela cabeça que eu seria testemunha e que documentaria o maior vexame da história da seleção brasileira. É algo que definitivamente nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. Em primeira Copa do Mundo, documentar esses 7-1 da Alemanha contra o Brasil foi algo que nem mesmo os próprios alemães ainda não caiu a ficha na própria Alemanha, mas depois do que aconteceu hoje, e independentemente do que acontecer na lição do terceiro lugar, é necessário faxina geral mais do que na seleção ou na CBF, principalmente na mentalidade dos técnicos brasileiros, que precisam urgentemente absorver o que está acontecendo na Europa. Realmente o que o Clube falou é verdade. O futebol europeu evoluiu e muito, e o Brasil, e principalmente toda a América do Sul, tem que acompanhar essa evolução. Ô Diego. Chamou, falou. O Luiz Wagner, nosso amigo, nosso ouvinte de sempre, um abraço para ele, está dizendo que a seleção brasileira não faz cópias de jogadas de outros times. Acredito que nós brasileiros desaprendemos a jogar futebol, ou seja, foi um bailão alemão, um grande baile. E a Aline Saporito disse: PQP, que coisa é essa? Eu tô suavizando o que ela disse no Facebook dela, porque tá cheio de palavrão e tem muita criança ouvindo o Ultra Seleção mais fúnebre da história. Aliás, agradecendo a grande audiência. Pois bem, P palhaçada, disse ela no Facebook. Mas palhaçada é que cobram para assistir isso. PQP, o que é isso? VSF. Agora não existe mais comercial na TV. E eu disse a ela: a Claro vai achar alguma coisa do Nelson Rodrigues, como achou na contusão do Neymar. Muito bem. O Alessandro Araújo, que é o comandante do Pop Bola na Brasil Esporte FM, escreveu isso no Facebook. Eu vou dizer o que ele escreveu. Pode botar na conta dos fanfarrões R10, Ronaldinho, e Adriano Imperador. Essa Copa era dessa geração que se destruiu na bebida, discórdia e falta de profissionalismo. Mas aí não é só culpa... número e grau. Mas isso aí não é só culpa deles, não. É culpa também dos nossos dirigentes,
da fanfarronice que foi o Adriano em 2009, no último título brasileiro do Flamengo. Deixaram correr frouxo o comportamento do rapaz, não tinha acompanhado. Porque ele não aceitava. Amigo, se ele não aceita, você rescinde o contrato. Não, porque o Adriano tá dando... Deu certo até o final de 2009. Depois, em 2010, quando a gente precisava dele na Copa do Mundo, a gente teve que aturar Luiz Fabiano, que não conseguia se virar no ataque brasileiro, Grafite e Nilmar, que não chamavam a responsabilidade para si. Era uma responsabilidade dele. Mas não, ele preferiu a cachaça e ninguém tomou de conta, nem a CBF. Então não adianta falar que a culpa é desses caras também, não. É da estrutura do futebol brasileiro. Enquanto não se aprender a controlar o ímpeto desses jogadores, a se respeitar, saber que tem que respeitar. Esses caras da seleção da Alemanha são vencedores, ganharam vários campeonatos alemães, a maioria do Bayern de Munique acabou de ganhar a Liga dos Campeões. Então, não adianta, é um trabalho sério que tem que ser feito no futebol brasileiro. Enquanto a gente ficar botando culpa em jogador e não ver na liderança, ou seja, nas cabeças tanto de técnico quanto de dirigente de futebol brasileiro, vai continuar a mesma coisa, o jogador achando que é Deus, que é tudo. Diego. É verdade. E digo mais, além da conta do Ronaldinho e do Adriano, eu acho que também posso até colocar também na conta de, sabe quem? Do Bruno. Se não fosse aquela besteira que ele fez lá no negócio, muito e tal, com certeza ele seria o titular desta Copa do Mundo. Também ponho na conta do seu Bruno, e jogou fora a carreira dele e hoje seria até o titular. Hoje ele seria o titular da seleção brasileira. Ô Diego. É essa. Chamou, falou. Bom, a verdade é a seguinte, muitos criticavam ele, mas depois de Ronaldo a gente não teve um centroavante de destaque. O Fred poderia até ser preparado, né? Jogou aí com o Ronaldo em 2006 e 2009, e a partir daí, depois do Ronaldo, a gente não teve mais centroavante. Poderiam até falar dele, mas pelo menos ele representava ali na pequena área. Bom, o Luiz Fabiano não agradou a muitos na Copa 2010, e agora o Fred muito menos. O cara fez um gol na Copa do Mundo e mesmo assim foi até impedido. Em relação ao Bruno, eu até concordo. Se ele não tivesse feito essa M, ele seria o titular da seleção. Porém, o problema nem foi tanto goleiros, né? Mas, enfim, é claro que houve erros aí também desse pessoal que não teve profissionalismo e também aí da convocação do Filipão, né? Eu posso só ler um trecho do meu texto da matéria? Um momento, Bruno Godinho. Primeiro vamos dar uma palavra pro Renan Jorge, que falou um pouco hoje. Tem mais uma coisa pra falar, Renan? Fala. Eu tenho uma coisa pra falar, assim, é que o Fred não tá demonstrando aquele bom futebol dele na seleção desde a Copa das Confederações do ano passado, quando ele foi o herói do título ano passado na Copa das Confederações, e esse ano tá mostrando bom futebol. Além do Bruno, que desperdiçou a carreira dele por aquela bobeira. Se não fosse isso, ele poderia ser goleiro da seleção no dia de hoje, e não o Júlio César. Agora sim, Bruno Godinho, vamos lá. Eu vou ler um trecho da minha matéria, só um trecho da opinião. Tá lá no site do Opinião Esporte Clube, www.opiniãoesporteclube.blogspot.com.br. Vou ler só um trecho. Agora é hora de renovarmos nosso conceito tático e principalmente o perfil de jogadores. Nossos jogadores pareciam meninos dentro de campo e não homens. Precisamos de um cara que comande a seleção com sensatez e principalmente consciência e sem clubismo. Convocar o Henrique foi a maior asneira que eu já vi. O Paulinho foi convocado apenas pelo que fez no Corinthians há 1 ano e meio atrás. Deixar Robinho, Ganso e Lucas da lista de convocações, né, de fora, para convocar Fred, que não se movimenta, Paulinho, que é rapaz de 5 metros. Eu avisei antes da Copa começar que a presunção seria o nosso maior inimigo. Perdemos por presunção pura, de achar que venceríamos só pelo fato de jogarmos em casa. Não há mais o que falar sobre essa tragédia, só lamentar por esses incompetentes que comandam a nossa seleção com extrema incompetência.
pelo menos, Bruno e amigos da Ultra, tem gente comemorando, né, em Juiz de Fora, no bairro Borboleta, tem muita gente é uma grande colônia de imigração, de imigrantes alemães, né, e também nas regiões de Pomerode, por exemplo, Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, pelo menos está tendo festa, né? Isso é. São 57 minutos, faltam 3 minutos para as 9 horários de Brasília. Vamos agora eleger o pior em campo. O pior em campo vai receber o troféu Araquã e o melhor o troféu do Silvio. Diego. Troféu Araquã. Diego, só falando uma coisa, a gente podia estender esse programa até 9h30 pelo menos, né? Tinha muita coisa pra falar. Eu também acho. Seria justo. Mas eu acho que a gente já falou muita coisa aqui. Eu acho que a gente tinha que falar, eu acho que a gente já falou. Vamos estender até umas 9h10, que acho que já tá ótimo. Muito bem. Vamos eleger aqui o pior em campo. Primeiramente, Rafael Passos, o Claude, pra você, quem foi o pior em campo? Cara, eu não consegui prestar atenção no jogo depois dos 3-0, mas pelo que eu vi depois nos melhores momentos, se eu não estou enganado, o Fernandinho errou em 3 gols da Alemanha. Então, para mim, para um cara que estava jogando bem na Copa, até melhorou um pouquinho o meio-campo brasileiro, o Fernandinho foi o pior em campo hoje. Prosseguindo aqui, Bruno Godinho. Olha, se fosse para escolher o pior em campo, eu ia escolher todo mundo, né? Eu ia escolher o time inteiro, né? Do goleiro à ponta direita. Vale, né? Eu não sei se vale, né? O Diego Ramon, que é o dono do programa. Vale, Diego? Vai ter que escolher um. Só um? Então tá bom. Olha, o pior em campo, eu vou te dizer uma coisa. O pior em campo, na minha opinião, foi o Fernandinho, né? O Fernandinho, depois que o Brasil tomou o 3º gol, o Brasil morreu em campo, né? Não era mais o Brasil, né? Se o Brasil não tivesse tomado o 3º, talvez, o Brasil poderia ter tido alguma chance de esboçar um empate. Mas o Fernandinho falhou monstruosamente e o Brasil tomou o 3º gol. E a partir dali, já era. Fernandinho, pior em campo. Renan Giorgetti. Para mim, eu vou votar também no Fernandinho, que tá fazendo uma boa partida, mas hoje, infelizmente, ele não fez. Então eu vou votar no Fernandinho. Fernandinho, 3 votos. O nosso Luiz Wagner votou aqui o Fred pro troféu Araquã, um voto pro Fred. E Nielson Santos. Olha, Diego, pra mim o pior em campo foi o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo fez bons jogos na fase de grupo, mas contra o Chile não jogou nada. Não interessa o jogo do Chile, claro. Mas pela essa partida de hoje eu não gostei nada do... Todo o time foi ruim. Inclusive o Fernandinho que vocês votaram aí foi um dos piores. Mas pra mim o pior foi o Luiz Gustavo. Flávio Barbosa. Bom, eu gostaria de votar em todos os jogadores da seleção brasileira, mas como só é possível votar em um, eu voto no Fernandinho, porque o Fred já fez M demais, porque o Paulinho não apareceu na partida inteira. Ele fez, Flávio? O Fred fez alguma coisa? Eu não sabia, não. Fez. Ficou parado. Ele fez sim, ficou parado. Não fez, ficou inerte. Fernandinho, pra mim, é o meu voto por essa razão. Muito bem, Fernandinho, 4 votos vai receber o troféu Araquã, mas eu vou, excepcionalmente hoje, estender esse troféu a todos os jogadores, ao técnico Luiz Felipe Scolari, o presidente do CBF, Maria Marim, e a falta do Nilson, é verdade, vamos lá, Nilson Santos. Bom, acho que o meu voto não vai mudar muita coisa não, mas eu vou votar no Maicon. Pra mim foi ele, pior da parte. Maicon, voto, mas eu voto Fernandinho, mas vou estender esse Araquã, esse troféu Araquã para todos os jogadores. Aliás, para quase todo mundo, vai ter gente que vai livrar a cara. Menos Oscar, né? Oscar pelo menos salvou a gente de uma M maior. Exatamente. Então, Fernandinho e toda a delegação brasileira vai receber o troféu Araquã. Solta o bicho.
não posso estender mais tanto o programa porque eu tenho horário para ir embora e o CAN fecha às 10 horas da noite. E aí eu tenho que ir para casa porque senão eu chego muito tarde em casa. Muito bem. Vamos eleger o melhor em campo. Vai receber o troféu imprensa do Silvio Santos. Já temos um voto aqui para o Thomas Miller. Claude, seu voto. Meu voto, apesar de não ter sido muito atacado, vai pro goleiro Manuel Neuer. Pegou muito hoje também. Apesar da goleada da Alemanha, mas pegou muito. Bruno Godinho. Bastian Schweinsteiger foi o maestro do time, o homem que armou basicamente a Alemanha inteira. Ele foi o melhor em campo, sem sombra de dúvida, foi um monstro dentro de campo. Hernan Giorgetti. Eu vou votar no Toni Kroos, ele foi um jogador bom na Alemanha hoje. Para mim, eu vou votar no Toni Kroos. Wilson Santos. Toni Kroos. E Elson. Schweinsteiger, o maestro dessa equipe da Alemanha, sem sombra de dúvidas, foi uma partida impecável. Schweinsteiger, com certeza. Schweinsteiger, 2 votos. Toni Kroos, 2 votos. Flávio Barbosa, se quiser se empatar, esteja à vontade. Bom, eu gostaria de votar em Miroslav Klose, porque hoje ele não só quebrou o recorde de gols, como mostrou que, mesmo com a idade, abre aspas, avançada, fecha aspas, alguém pode vencer na vida. Miroslav Klose é o meu voto. Muito bem. Klose, 1 voto. Neuer, 1 voto. Thomas Miller, 1 voto. Toni Kroos, 2. Schweinsteiger, 2. Hoje, excepcionalmente, vamos conceder a 2. Vão receber o troféu imprensa de melhor em campo. Toni Kroos e Bastian Schweinsteiger. Mas, oi, canta seu... Você já provou que é o bom. Ganhou o troféu imprensa, o troféu dos campeões. Você já provou que é o bom. Ganhou o troféu imprensa, o troféu dos campeões. Parabéns, parabéns. O troféu imprensa, você já ganhou o troféu imprensa. Muito bem, estamos mais estourados do que bexiga em festa de aniversário. São 21 horas, 5 minutos, 9 e 5 da noite, horário de Brasília, no Rio de Janeiro. Claude, suas considerações finais. A gente se vê segunda-feira lá no Papo de Doido. Papo de Doido vai render muito segunda que vem, junto lá com o Daniel Português, o Maurinho Porão, o Venceslau, o Vitor Marília, o pessoal todo lá. Vai render bastante, vai dar bastante piada. Eu já vi muita coisa hoje. Só não achei graça que veio muita piada nazista, né? Com as brincadeiras de holocausto. E isso não é muito legal. Isso não é muito legal, não. Isso não é legal, na minha opinião. Mas tudo bem. Mas só para terminar aqui o nosso Ultra Seleção, dizer o seguinte: Luiz Gustavo, Oscar, Bernard, Henrique... Mas quem tem uma cabeçada aí, não voltam para... Espero eu, né? Porque eu vou ficar muito decepcionado se voltarem. O Oscar não tem atitude de jogador de seleção, o Hulk não tem, são todos jogadores de clube. Eu ainda acredito em Davi Luiz, Thiago Silva, Fernandinho, que apesar de ter ido muito mal, é um jogador para a seleção brasileira. Mas quem? Paulinho talvez possa evoluir, não sei. Mas é preciso rever os conceitos no futebol brasileiro, é preciso rever tudo, desde os clubes, desde os nossos campeonatos que são quebrados e falidos, é preciso rever tudo, é preciso começar do zero a aceitar que o futebol brasileiro está no fundo do poço. 7-1 foi demais, amigo, não deu não. Valeu, Diego, um abraço aí, um abraço a todos, boa noite. Boa noite, valeu, Claude. Bruno Godinho, suas considerações finais. Minha consideração final é basicamente um clamor social, né? Um clamor do povo, né? Por favor, CBF, tenha cabeça e principalmente, né, sensatez. Quando for escolher o técnico, escolha com sensatez e sem clubismo. Por favor, CBF, escolha um técnico que saiba escolher seus atletas, seus jogadores, que tenham atitude de seleção brasileira. Como falou o Claude, tá na hora de Cuca, né? Não, Cuca aí eu não sei, né? Eu não sei. Eu gostaria de ver o Abel Braga. Abel eu acho meio Filipão, mas respeito a sua opinião, Bruno. Muricy, eu acho que é Muricy. Eu gosto muito do Abel Braga. Eu acho que pelo menos o Abel Braga joga pra frente, pelo menos. Mas enfim, só pra encerrar o meu destaque final,
CBF, tenha consciência antes de escolher o técnico. Está na hora da gente rever o nosso conceito tático, como falou o Claude. Está na hora da gente convocar jogadores que tenham cara de seleção brasileira. Parar de inventar moda. Sinceramente, eu estou decepcionado com a seleção brasileira, com o futebol apresentado no Brasil. O Brasil não é mais o país do futebol. Esse é o meu destaque. Beleza, valeu Bruno Godinho. Renan Giorgetti, suas considerações finais. Hoje foi uma pena para a seleção brasileira que não vai conquistar o Hexa nessa Copa de hoje. Vamos ver se na próxima, daqui 4 anos na Rússia, consegue e que a CBF traga um treinador bom para essas eliminatórias e para a Copa do Mundo do ano que vem e tomar que seja o Muricy. Para mim, o Muricy seria um bom técnico, mas vamos esperar para ver. Uma boa noite a todos. Hoje não deu. Até na próxima, Diego. E pensar que o Muricy foi o primeiro cogitado para ser técnico da seleção brasileira, visando justamente essa Copa de 14. Nilson Santos, suas considerações finais. Bom, Diego, minhas considerações finais. Fica pelo fato que a nação brasileira hoje chora, né? Com essa derrota. O futebol mundial chora, pra mim, exceto o alemão, pelo fato que o Brasil um pouco perde seu respeito, entre aspas, no futebol. Eu acho que eu concordo com o Bruno. Espero que seu José Maria Marim ou os futuros comandantes Marco Paulo Del Nero, né? Paulo Del Nero, né? Na verdade, é lógico que ele vai ser reeleito, praticamente. É muito provável. Espero que ele tenha um mínimo de consciência, um mínimo de sensatez na hora de escolher o comandante. Eu apoio o Tite como treinador da seleção brasileira. É claro, vai ter que mudar um pouco o seu estilo de jogo, mas eu apoio ele. É um cara que tem liderança, sabe chamar, sabe conquistar o grupo, sabe usar realmente o grupo, sabe unir o grupo. Não dizendo que o Filipão não consegue isso, mas acho que ele vai conseguir isso e muito mais. Eu espero que o Tite, caso ou qualquer outro treinador seja eleito, seja escolhido, tenha um mínimo também de sensatez e competência ao escolher o seu time para jogar, a sua seleção. Esperamos que na primeira vez que o Brasil for jogar após a Copa do Mundo, que será em setembro, se não me engano, dia 5 de setembro contra a Colômbia, já mudamos a cara já tem uma mudança de estilo de jogo a seleção brasileira. Eu vi uma declaração do Filipão dizendo que a culpa é toda dele, e realmente é. Eu vi ele dizer também que toda a seleção escolhida por ele, 10 a 15 jogadores, não, 10 a 13 jogadores serão escolhidos para o Mundial de 2018, e eu concordo plenamente. O que eu tenho para dizer é boa sorte, futebol brasileiro, e força na nação brasileira. Muito bem. E Elson Santos, suas considerações finais. Quero agradecer a você, Diego Ramon, e todos os amigos de mesa. E algo que eu não falei, eu quero falar, é sobre o Thiago Silva, que pra mim foi o Davi Luiz, que pra mim foi o monstro dessa seleção. É o termômetro da seleção brasileira dentro de campo, né? E o Davi Luiz não só jogou muito, mas também passou confiança a todo mundo. E logo ao final da partida, o Davi Luiz representou o sentimento dos torcedores brasileiros. Aos pátrios, quase sem conseguir pronunciar palavras, tentou encontrar explicações, né, para uma derrota tão marcante que acabou no pedido de desculpas. Aquela frase que o Davi Luiz deixou mexeu muito comigo, que foi o seguinte: eu só queria poder dar alegria para o povo, para a minha gente que sofreu por tantas coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todos os brasileiros, que só queria ver meu povo sorrir. Então isso mexeu muito comigo. E o Davi Luiz, junto ao Neymar,
sem pensar duas vezes. São os únicos jogadores dessa equipe que tem meu respeito. Nem o capitão Thiago Silva tem meu respeito. Então, sem pensar duas vezes, pelo menos esses dois jogadores estarão no Mundial, sem sombra de dúvidas. Então é isso, Davi Luiz tem que continuar e tem que dar a braçadeira do capitão para ele depois desse vexame. Muito bem. E depois de tudo, fala. Só rapidinho, vamos mostrar essa renovação do futebol brasileiro com todo respeito. O Flamengo está anunciando o Eduardo da Silva como contratação. É assim que o futebol brasileiro está, contrato mais do mesmo. Eduardo da Silva não consegue ser titular do futebol croata. Imagina vir jogar aqui no futebol brasileiro, não tem renovação, os caras não acreditam na base. Aí fica difícil, cara. Fica muito difícil. Verdade. É isso que eu tô falando, tem que começar dos clubes. Verdade. Muito bem. Agora eu compreendo como Deus sabe o que faz. Porque foi até bom Deus ter chamado Luciano do Vale e Maurício Torres, pois eles não mereciam ser testemunhas do que aconteceu hoje. Menos ainda Luciano, que estaria narrando esse jogo absurdo que nós vimos hoje. Flávio Barbosa, suas considerações finais. Eu gostaria de pedir emprestadas as palavras da nadadora Gabriela Rocha do Corinthians. Isso é pra você que até semana passada estava dizendo que o Júlio César era herói, que o Brasil tinha tudo para ser campeão e hoje faz questão de xingar todos os jogadores dizendo que são os bostas. Os caras jogaram mal, até com perdão do termo. Os caras jogaram mal? Jogaram, e muito. Mas, por favor, não encha meu Facebook de mensagens hipócritas, porque, na boa, você é um M. Aqueles atletas que estão lá só estão fazendo a parte deles, coisa que você não faz. Até então, tava todo mundo chorando no hino, mão no peito e blá blá blá. E agora? Reclamam de corrupção no país, mas foram fila, jogam lixo no chão e com certeza estão se questionando. Isso não chega nem perto dos roubos que acontecem na política. Aí é que você se engana. Se você não faz a sua parte, não cobre dos outros fazer a parte deles também. Você não tem esse direito. Você vai pra rua pedir educação, mas quando tá na escola dorme, quer faltar, quer feriado o ano inteiro, reprova, fica de recuperação. Pelo que você luta? Muito legal ir pra rua e xingar a Dilma. Odeio ela, mas não podemos negar que ela fez muita coisa boa pro Brasil, assim como também fez M. Sendo que você não faz nada pelo seu país. A seleção não tem nada a ver com a Dilma, PT, etc. Eles não merecem essa sua hipocrisia. Então vai lá, vida que segue e cuidado com o que você fala ou escreve. Vocês se acham muito espertos, mas são tão ignorantes e irracionais, não falo de vocês, equipe da Ultra MF, tão ignorantes e irracionais como um cachorro. Infelizmente a seleção perdeu, acabou pra gente, mas outubro tá aí, vamos ver se você vai fazer a escolha certa para a sua pátria amada. Bom, é aquela história, né? Agora que o Brasil foi eliminado, cuide da sua vida e pense menos, seja mais patriota nas urnas e escolha a pessoa certa. Enfim, a Copa continua, sábado a gente volta para debater, quem sabe, a recuperação ou o desastre maior do Brasil contra a Argentina e Holanda. Um grande abraço, Diego. Abraço, Barbosa. E agora relembrando uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que é o seguinte, tendo uma adaptação quando acabou a novela O Astro, e cabe muito bem ao que aconteceu hoje. Agora que a Copa do Mundo acabou para a seleção brasileira mesmo... mas tem o jogo em terceiro lugar, mas isso não importa agora. Agora que o mundo acabou para a seleção brasileira, vamos cuidar da vida, porque o Brasil está lá fora esperando. Amiguinhos, por hoje é só. Nos vemos sábado às 8 da noite com outra seleção falando do que foi o Brasil no terceiro lugar. E claro, domingo, 7 da noite, o último episódio do Outra Seleção falando da final da Copa e saudando o novo campeão do mundo. De minha parte, muito obrigado. Aqui falou o Diego Ramon diretamente Centro de Mídia no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Um abraço a todos e garra, fé e até para todo mundo, porque garra e fé precisa muito do povo brasileiro. Tchau, tchau.